Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Rogério. A gente está aí para falar mais um episódio do podcast Valor Sustentável. Tudo bem, André? Olá, Rogério, tudo bem? Muito bem. Estamos aí no nosso podcast edição 9 e hoje nós vamos falar do papel do líder na construção de empresas sustentáveis. Acho que esse tema vem muito ao encontro do que nós falamos no podcast anterior, em relação a construir uma cultura empresarial sustentável, porque o líder, as lideranças são imprescindíveis, possuem um papel muito importante para se construir essa cultura empresarial sustentável. Talvez nós tínhamos que ter falado do papel do líder antes de falar da cultura. Talvez. Mas agregando então aqui ao tema da cultura, nós queremos trazer um pouco mais essa questão da liderança sustentável. Há quem diga que antes de se construir empresas sustentáveis, nós precisamos construir líderes sustentáveis, né? Porque o líder, ele tem o papel de motivar os colaboradores, de motivar a equipe para se atingir os objetivos, para se atingir a estratégia, para se realizar as tarefas, as atividades do dia a dia na empresa, né? E o que os novos líderes precisam realizar quando se fala da sustentabilidade? Então, o líder sustentável, os novos líderes, eles precisam estar engajados ao propósito da empresa. Eles realmente precisam ser conscientes e engajados ao propósito da empresa, realmente precisam buscar um comportamento sustentável dentro da empresa. Realmente. Então, se percebe que um pouquinho então, a construção que a gente veio fazendo também faz um pouco de sentido, né? Falar um pouquinho antes da estratégia, do alinhamento, da cultura, para depois falar do líder, né? Então, ele nada mais é do que o profissional que valoriza a questão do desenvolvimento humano da sua equipe, da empresa também, do meio ambiente ali, mas sem pensar na parte de recurso que a empresa tem, recurso financeiro, né, no capital financeiro da empresa, e também na estrutura que a empresa tem e disponibiliza, né? Sim, pensando nos recursos. Pensando nisso aí, pensando nos recursos, né? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai reforçar, vai tornar isso mais forte, mais latente lá nos recursos internos e na organização, né? De quais são as soluções para os desafios apresentados para a empresa, né? Que vão, de certa forma, gerar valor também para o meu negócio. Então, ele nada mais é do que quase como um responsável, né, por promover esse desenvolvimento. Mas também, além da empresa, ele pensa nesse desenvolvimento no ambiente social e no ambiental, né? Então, isso também que é lá na comunidade, vai desenvolver isso tudo, onde a empresa faz parte, onde ela é parte integrante da grande comunidade, né? A própria atuação na empresa vai refletir na comunidade? Vai, porque muitas vezes o que o colaborador ele aprende ou passa a fazer de diferente na empresa, ele vai levar para o seu ambiente familiar e posteriormente para a comunidade. Então, o líder vai ser o espelho. Né? E nada melhor do que a gente observar algumas questões que o Pacto Global até traz, que são características, vamos dizer assim, do líder sustentável. Vou pedir liberdade, às vezes vou ler para não fugir nada do que o Pacto Global diz, né? Então, ele traz como o líder tem que ter, né, coragem necessária para transpor os obstáculos à mudança, sejam elas organizacionais, regulatórios ou sociais. Em todos os aspectos, né? Capacidade de produzir transformação efetiva na cultura de uma empresa, influenciando a adoção de novas atitudes e comportamentos.
vem a calhar um pouquinho com o que a gente falou no podcast anterior, né? No podcast 8, lá da cultura sustentável. Mérito de compreender o propósito moral e filosófico dessa transformação. Então, por que eu vou fazer tudo isso? Não é simplesmente vou fazer. Tudo isso tem um impacto, tem um reflexo. Capacidade de exercitar a solidariedade, palavra bem importante, né? A tolerância e a transparência, respeitando o outro, acolhendo a diversidade e estabelecendo um diálogo aberto e propositivo com todas as partes interessadas. Então, ele tem que ser uma mente bem aberta realmente, né? Entre todos os envolvidos, tem que ouvir todo mundo, ser muito coerente com todos, né? Não vai puxar parte nem para o colaborador, nem para a empresa, nem para a sociedade, tem que equilibrar isso tudo, né? Elevado senso de responsabilidade que os leva a utilizar seu poder para criar valor não apenas econômico, mas também social e ambiental. Então, vem tudo de encontro ao ESG, a sustentabilidade, o equilíbrio entre ambiental, social e governança e econômico. Então, isso tudo que o Pacto Global preconiza que os líderes de sustentabilidade tenham, desenvolvam essas características. Né? Acho que você trouxe aí um aparato bem interessante já para nós falarmos sobre o que muda no papel do líder, sobre o que muda em relação à liderança tradicional e uma liderança mais sustentável. Basicamente é isso, né? O líder com um olhar sustentável, ele está muito mais preocupado com as questões sociais, ambientais, com o colaborador, com as pessoas e não somente com os números, e não somente de atingir as metas, de cumprir o painel de metas que a empresa possui. Ele tem essa preocupação no aspecto social, exercendo aí uma liderança em formato de exemplo, né, em que ele se torna exemplo para os liderados. E aí os líderes sustentáveis, para ter sucesso no longo prazo, eles precisam olhar para todas as partes interessadas, não só para os colaboradores. É uma liderança que olha para todos os stakeholders, ampliando aí o propósito da empresa, dos aspectos internos, né, do gestor, ampliando, trazendo não só para os aspectos, para os interessados de forma interna, as partes interessadas internas, que são os colaboradores, os gestores, mas também ampliando esse propósito, esse impacto social, o porquê de existir da empresa para os stakeholders externos. E esse é o papel da liderança. Então, o líder precisa criar esse ambiente que reforce o propósito da empresa, mas que também seja um ambiente inovador, um ambiente propício para a mudança, para que os colaboradores entendam a cultura da empresa, entendam como a empresa atua nos aspectos social, ambiental, de governança e estejam realmente alinhados. Os líderes, então, eles precisam entender os pontos, precisam entender e precisam identificar os pontos fortes, os pontos fracos e a partir disso apresentar soluções buscando o engajamento de todos os colaboradores. Então, eles precisam ter esse olhar num contexto mais amplo, num contexto global da empresa. Olhar para os colaboradores, mas também olhar para o mercado que a empresa está inserida, olhar para os processos, para identificar oportunidades, para identificar pontos fortes, para identificar pontos de melhoria. Eles precisam ser uma base para promover a mudança, isso que o Pacto Global também traz, né, que a gente comentou, e precisam contribuir para se construir uma relação de respeito, uma relação de confiança. Isso também está lá no Pacto Global, que é a questão de transparência, né? Para que realmente esse relacionamento, esse engajamento com todos os stakeholders fomente aí atitudes mais sustentáveis.
Mas trazendo um pouco para o ambiente de negócios, nós queremos abordar alguns papéis realmente, alguns atributos do líder sustentável em prol de todo esse movimento que precisa ser realizado dentro da empresa. Exatamente. Então ele, nesse contexto, né, vai ter atuações que são um pouco mais voltadas, né, a stakeholders, a público externo, e outros mais internos dentro da empresa. Então dá de se perceber a importância que esse profissional tem, né, ou vai ter nas empresas, com esse olhar, com esse viés para um novo cenário, vamos dizer assim, das empresas ou dos negócios, né? Porque ele vai ter relacionamento com stakeholders, lá, que sejam fornecedores externos, e também que muitas empresas chamam de pares internamente, né? Então ele desenvolve ações que refletem ou que requerem alguma atitude de outra área, de outro setor. Então ele trabalha com seus pares para que isso de fato aconteça, né? E aí dessas atribuições ele precisa participar ou até mesmo elaborar uma estratégia sustentável para a empresa. Então, se ele vai ser o líder de sustentabilidade, não tem nem como ser diferente disso, né? Ele precisa ser a cabeça pensante que vai levar isso adiante, né? A partir disso, então, ele vai precisar também engajar toda a sua equipe nessa cultura da sustentabilidade, do sustentável, né? Que nós falamos também um pouquinho no podcast anterior, né, da cultura sustentável. A partir daí também percebe que isso vai ganhando corpo, né? Não é mais só o líder sustentável, ele precisou capacitar, treinar, engajar toda uma equipe, que pode ser uma, duas, várias, diversas pessoas, né? E aí elas começam a pensar também em desenvolver novos produtos ou serviços com viés sustentável, com características de sustentabilidade. Isso faz com que as coisas já comecem a tomar um rumo, uma questão um pouco mais diferenciada. Eu vou começar a me destacar no mercado, vou começar a oferecer produtos inovadores, né? Nosso podcast número 7, que fala de inovação. Isso também vem competir para o líder sustentável essa tarefa, né? Essa atribuição. A partir disso, de tudo que ele construiu até então, ele começa também a acompanhar as oportunidades e riscos que estão relacionados à sustentabilidade. Então, o que pode ou não ser desenvolvido, qual é o impacto disso na sociedade, no meio ambiente. Então, tudo isso precisa levar em consideração também. E aí ele define normas, políticas, diretrizes, padroniza processos sustentáveis novamente, sempre com esse viés da sustentabilidade, para que isso tudo que foi construído esteja ali disponível, né? Para que ele permeie e chegue a todos os níveis da organização, por essa importância de políticas e normas, né? Com isso ele consegue planejar melhor o futuro da organização, consegue ter métricas sustentáveis mais claras, mais fáceis, mais perceptíveis, né? E aí ele começa também a perceber as pessoas que estão ali na sua equipe, no seu entorno, nos seus pares, acompanhar eles e também começar a dar atribuições ou responsabilidades para essas pessoas, né? Porque ele consegue acompanhar o cumprimento das metas, né? E as pessoas também conseguem fazer esse acompanhamento. Então, é um atributo importante, interessante do líder, né? Do líder, a gente está falando aqui do líder sustentável, mas não que essas atribuições, por exemplo, criar estratégia, definir políticas, definir normas, engajar a equipe, não que essas atribuições não sejam atribuições de um líder tradicional, né? Claro que acompanhar não. metas, isso está ou precisa estar intrínseco dentro das empresas, dentro do papel do líder. A gente traz aqui com esse viés do quanto o líder precisa olhar para as questões sociais, ambientais, para realmente comunicar da forma correta o propósito da empresa. Muito bem colocada essa contribuição da Ana, né? Então, é
atribuição sim do líder, tudo isso que a gente vem falando, mas a gente direciona um pouco mais com o viés da sustentabilidade, né? Do ESG, do sustentável. Então, tudo isso ele vem fazer além então do que ele já faz, né? Para que ele não seja talvez mal interpretado aí. E aí ele acompanha, ele consegue fazer tudo isso, mas também ele precisa comunicar da sua estratégia, das suas práticas de sustentabilidade. Como isso está sendo desenvolvido, quais os resultados disso, os reflexos, o que está acontecendo ou não em virtude de todos esses passos, essas atribuições anteriores. Né? Não é legal, não é o papel do líder fazer tudo isso, deixar lá guardadinho, pronto, acabou. Então ele precisa falar tudo isso, precisa comunicar de alguma forma essas estratégias práticas sustentáveis dentro da empresa. E aí, numa parte geral, por fim, a gente coloca que ele precisa envolver todos os stakeholders, né? Reforçando de novo, do porquê promover a mudança com a sustentabilidade na empresa. Né? Então, percebe que ele vem trabalhando, começa sozinho, aí vem ganhando corpo, envolvendo mais gente, e vai indo para fora também, aí com acionistas, com fornecedores, com clientes, com toda a comunidade. Né? Então, ele realmente precisa ser uma cabeça bem centrada. Né? E ter esse olhar amplo que a gente falou lá no início, né? Olhar para o negócio como um todo, buscando inserir essas questões de sustentabilidade. E aí, só para finalizar, a gente quer trazer aí uma pesquisa do Ricardo Voltolini, que é uma das referências em sustentabilidade no Brasil, né? E ele tem um livro que se chama Conversa com Líderes Sustentáveis, em que ele abordou aí 10 presidentes de grandes organizações brasileiras, de grandes empresas brasileiras, e ele identificou algumas características, alguns traços comuns de líderes com olhar sustentável, de líderes sustentáveis. O que ele identificou, então, que esses líderes dessas organizações possuíam como traço comum, como característica mesmo? São líderes que possuem crença firme nos valores que estruturam o conceito de sustentabilidade. Então, eu preciso acreditar no conceito da sustentabilidade, né? Eu não vou conseguir pregar um conceito, pregar algo que eu não acredite. Então, esses líderes realmente acreditavam nesse conceito. São líderes que possuem uma compreensão da interdependência entre os aspectos econômico, social e ambiental. Ou seja, buscando esse equilíbrio entre os três aspectos. Entendem essa necessidade de equilibrar os três pilares. E são líderes que têm aí coragem para enfrentar dilemas, então para enfrentar desafios, e persistência para atingir os objetivos desejados. E aí a coragem surgiu lá no Pacto Global como uma característica do líder também, né? Então, se percebe que esses líderes que atuam na questão da sustentabilidade, esses líderes sustentáveis, realmente têm essas características. E por fim, a última característica que o Ricardo Voltolini trouxe é que a sustentabilidade ela é vista por esses líderes sob a ótica da oportunidade. Então, a empresa não pode olhar para a sustentabilidade como um custo. Que a gente às vezes tem essa percepção nas empresas, né? Que a gente diz, não, porque eu vou gastar mais, vou ter mais despesa, isso aqui. Então, o líder sustentável ele tem uma percepção totalmente diferente. E percebe realmente as oportunidades para o negócio relacionadas a esse ambiente de sustentabilidade, a essa tendência de sustentabilidade que nós estamos vivendo aí. Exatamente. É isso, né? Ficamos à disposição. Gratidão por estarem aqui conosco e aguardamos vocês no próximo episódio, no próximo podcast. Isso aí. Até a próxima. Até mais.